Começa agora o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, a sua rádio e TV na web. Olá, bom demais ter você aqui no podcast Simone Jardim e Convidados, um programa de entrevistas na internet feito especialmente para você que está em busca de novos horizontes profissionais. A entrevista de hoje está imperdível, é uma história real e inspiradora sobre como construir dentro das empresas uma relação colaborativa entre diferentes gerações. O depoimento da psicóloga Mara Santos, especialista em RH, é um mergulho de realidade nesta questão muito discutida hoje em dia. Como fazer a conexão entre diferentes gerações no ambiente de trabalho. Por mais de 2 décadas, ela percorreu na indústria uma carreira sempre em ascensão. Faltando pouco tempo para se aposentar, foi pega pelo desemprego e não teve dúvida. Aceitou o desafio de atuar em um setor que pouco conhecia e ser contratada para um cargo abaixo do seu. E tem mais. Sua gestora tinha a idade de sua filha, pouca experiência na área, mas como muitos millennials, estava determinada a mudar o mundo ao seu redor. Mara revela os segredos que facilitaram essa convivência intergeracional. E como 6 anos depois ela abraçou, já como aposentada, um novo desafio profissional. Passou a orientar pessoas maduras em busca de emprego a ganhar a atenção dos recrutadores que são cada vez mais jovens. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Agora você ouve a conversa que eu tive com Mara Santos. Trabalhei muitos anos numa indústria de embalagens e aí a empresa passou por um processo de transição grande e mudança de toda uma estrutura da empresa, desde o superintendente até todos os gerentes, eles começaram a mudar e eu entrei nessa reestruturação da empresa, eu fui demitida, eu tinha acho que 22 anos trabalhando nessa mesma empresa e aí eu fiquei no mercado de trabalho, coloquei o meu currículo no mercado e apareceu essa oportunidade dentro da área de serviços, na área comercial. E eu acabei topando, realmente eu não tinha experiência dentro dessa área, mas eu acho que RH, você consegue se adaptar, Você faz mais ou menos a mesma coisa, você só se adapta às diferenças de setores. E aí eu fui para a área de serviços porque, na verdade, me chamaram, eu achei o convite interessante e aí acabei começando a entrar nesse novo mundo que é a área de serviços. E num grande grupo, diga-se de passagem. Sim, foi um desafio bem grande. E o desafio maior você acha que foi o fato de que nesse grupo, na sua hierarquia, você estava subordinada, Você tinha que se reportar a uma pessoa que tinha idade para ser sua filha. Como é que foi esse desafio? Porque até então, a sua vivência sempre foi de ter pessoas acima de você que tinham idade superior à sua. Na verdade, a minha maior dificuldade não foi essa de trabalhar com uma pessoa com uma idade muito menor que a minha. A grande dificuldade da área de serviços para mim foi vir de uma área de indústria que já está no mercado fortalecida, já tem o seu sindicato forte, acredita no RH, investe em RH. A área de serviços, eu acho que ela está começando ainda, Por mais que o RH esteja presente dentro da área de serviços, mas ele não é tão forte, talvez até tão valorizado. Então, a gente tem que lutar, você tem que ir aos poucos tentar ganhar a confiança das pessoas, dos gestores que dirigem o negócio, para mostrar mesmo o quanto o RH é importante, o quanto a gente precisa realmente implementar algumas técnicas. E eles precisam investir nisso. Então, na verdade, isso é um grande desafio. Paralelamente, trabalhar com a pessoa que tinha uma idade bem inferior à minha também foi um grande desafio, mas ele foi muito prazeroso, me ensinou demais. Ela era uma pessoa muito incrível. Não era fácil de se trabalhar, era difícil porque ela era muito exigente. E nós fizemos uma parceria que depois de muito tempo, uma tentando entender a outra, uma ouvindo muito a outra, deu muito certo. A gente conseguiu implantar um RH dentro de uma empresa muito grande que não tinha RH. Então, assim, eu considero essa experiência, assim, incrível, foi muito boa. E no caso, o que você destaca assim, quando você fala, vocês tiveram que conversar muito? Quer dizer, isso talvez seja um dos caminhos aí, principalmente em empresas que tem tanto ainda, que tem tantos dedos para juntar gerações diferentes, Tem preocupações aí. Como é que é esse diálogo? Como é que foi esse processo entre vocês? Num processo normal, a gente tem o nosso gestor, que ele é mais velho, e aí ele fala
a gente, né, pelo menos as pessoas que vêm da minha época mais antiga, ouviam, acabavam acatando muitas vezes, não relutavam muito. Pessoas mais novas, elas acabam entrando em conflitos mais facilmente, né? E na verdade, então, como ela era minha chefe, ela não tinha muita experiência dentro da área de RH, a gente estava implantando junto, né, a área, mas como ela era minha gerente, eu tinha que ir com muito tato. Ela era minha gestora, eu tinha que ir com muito tato. Então, na verdade, eu tinha que ouvir muito, tive que aprender a ouvir muito do que ela tinha para colocar. Eu colocava as minhas experiências e não colocava para ela aquele famoso "isso não vai dar certo". A gente tentava juntas ver os prós e os contras. Muitas vezes eu via que não era a hora de eu falar para ela o não. Então a gente até implementava algumas coisas, eu falava os prós, mas falava vamos tentar. E aí a experiência foi fazendo, muitas vezes ela vê que realmente aquela maneira não ia dar certo e a gente aí voltava e tentava de novo. Então, assim, foi sempre conversando muito, eu contando muito da minha experiência, o que eu tinha passado, porque eu só não falava para ela, isso não vai dar certo. Eu falava como eu tinha colocado o processo na outra empresa, de que maneira foi, quais os problemas eu tinha tido, e quais os contras e quais os prós, e ela me ouvia. Então, isso foi fundamental para a gente poder ir para frente. Ela me ouvia também. Uma ouvindo a outra com toda a atenção e também você permitindo ali, que eu acho que é importante, às vezes a pessoa ela traz muita experiência e já viu tanta coisa e fala, ai, não vai dar certo. Não, deixa também ter um tempo ali para um aprendizado, também assim, sempre se está num ambiente com algumas variáveis diferentes e pode ser que dê um outro resultado. Sim, foi incrível, porque eu aprendi muito. Eu falo que foi uma das... Eu acho que eu cresci demais. Eu fiquei bem menos tempo nessa área de serviços do que na área de indústria, né? Eu fiquei 20 e poucos anos. E na área de quanto serviços, 6 anos na área de serviços. Mas eu aprendi, acho que, por incrível que pareça, mais nesse tempo, porque foram trocas de experiências muito ricas entre mim e essa gestora mais nova. E essa possibilidade de que você cresce junto, né? Você tem que se reinventar também na maneira com que você vai colocar aquela nova ideia ou aquela antiga ideia que ela traz de uma maneira nova. Então, assim, na verdade, foi se reinventar o tempo inteiro. Ela me falou muitas vezes, hoje ela é uma amiga muito querida, que assim, que a maneira com que eu levei a situação foi com bondade. Ela fala que foi com muita bondade. Então, isso você acha que faz a diferença. Isso. Ter essa coisa colaborativa, isso, mais assim... com muita mais, paciência. E com muito cuidado também. Talvez Exatamente. assim, as empresas, às vezes, o que a gente percebe é que elas, assim, ficam tão preocupadas em ter, sabe, ai, nós precisamos desenvolver técnicas, enfim, buscar processos diferentes para que as gerações se comuniquem. E às vezes é uma questão mesmo, né, de uma comunicação. O que você tinha com ela, o que dá a impressão pelo seu depoimento, é que você mantinha com ela uma comunicação empática. Né, o colocar-se no lugar do outro. Quer dizer, que é uma coisa simples, né? Aparentemente, assim, é uma questão de realmente de maturidade emocional aí também. Quer dizer, você acha que é muito esse o caminho, no caso, é mais simples do que talvez pareça. Quer dizer, as pessoas acham que é muito complicado esse diálogo, mas é mais simples quando você começa com essa, sabe, com essa postura de empatia, de, sabe, dar ao outro também a oportunidade dele aprender na situação. E você também, né, aprender com o não que o outro está falando, enfim. O que você pode falar sobre isso? Sim, com certeza. Ela chama de bondade, eu chamo só de respeito, de ouvir, de saber ouvir. E assim, na verdade, não foi uma lua de mel o tempo inteiro. Na verdade, nós brigamos, nós discutimos, nós tivemos opiniões contrárias e tudo sempre depois conversado. Sempre, não deu certo, ou naquele dia a gente não estava muito legal, não chegamos num acordo, no dia seguinte vamos tentar de novo conversar. Era sempre muitas conversas, muitas reuniões, cansativas às vezes, mas assim, que assim, no final, depois que a gente parou de trabalhar juntas, assim, quando você olha para trás, você fala, valeu muito a pena, muito. Ela também tinha uma ideia do que seria, né, essa área de recursos humanos, talvez um pouco diferente de você ou não? O que me encantou desde a primeira entrevista com a minha gestora foi ela tinha uma ousadia, ela tinha uma vontade de implementar
Como eu falei para vocês, o RH não existia praticamente, ele era um DP grande. Então ela tinha vontade de implementar técnicas, de colocar processos dentro da empresa. E assim, uma empresa grande, uma empresa patriarcal, então assim, que realmente as coisas não eram tão fáceis. Na verdade, eu fiquei encantada com a maneira que ela queria tocar as coisas, né? Ela tinha uma visão até poética do RH, assim, que eu já não tinha tanto. Pelos anos de experiência, você acaba perdendo um pouco isso. E ela me trouxe um pouco isso de volta, porque ela tinha uma coisa fresca, um sonho. Ela tinha um sonho de implantar e conseguir provar o quanto o RH era importante para um lugar que não dava tanta importância. Quer dizer, o sonho dela era o quê? Era uma questão mais de tratar as pessoas de uma maneira mais humana? Como é que era aí? Desde a contratação até o desenvolvimento dos colaboradores, vamos respeitar os funcionários e vamos facilitar as coisas para todo mundo, para a empresa e para o colaborador, com processos. Porque a gente pode medir o quanto isso está sendo efetivamente bom para a empresa e para o funcionário. Então, ela queria, você entende? Não só o bem do colaborador, mas ela queria que houvessem processos que pudessem ser medidos para a gente comprovar o quanto era importante o RH dentro de uma empresa. É uma visão bem assim de efetividade, né? Ter um trabalho que impacta positivamente as pessoas, mas também mostrar resultado nesse trabalho. Sim, não era né? só o poético. Empresarial. Exatamente, ela queria realmente né, que o empresário ele visse realmente o quanto aquilo era importante. E Mara, teve um momento que você terminou o seu trabalho nessa empresa, veio a sua aposentadoria. Sim. De alguma maneira, quando veio a sua aposentadoria, foi algo que você fez porque você sentiu que era o momento que você queria realmente virar a página, profissionalmente fazer outras coisas, ou de alguma forma também você começou a sentir essa pressão diferenciada aí do mercado de trabalho, de alguma maneira você se sentiu meio... Algumas pessoas têm mania de falar, eu me senti um pouco expulso, como se o mercado de trabalho cada dia me falasse, sabe, olha, o seu prazo de validade está vencendo. Como é que foi isso para a aposentadoria? Porque você também é uma pessoa que, entre aspas, aí, se aposentou jovem, né? Que hoje eles consideram se aposentar jovem, com 50 anos, com 50 e poucos anos. Então, na verdade, eu... tive que sair do grupo, o grupo houve uma junção com uma outra empresa, o grupo foi comprado e eu saí, nessa junção eu acabei saindo e calhou, né, de ser, né, junto com a minha aposentadoria, que já estava aí em andamento, não me sinto expulsa do mercado, eu não me sinto. Eu sinto que, nesse momento, eu cansei um pouquinho da correria que é tudo isso. Mas eu acho que é um cansaço meu e não do mercado. Eu me sinto muito cansada com o trânsito, eu me sinto cansada com as pressões, eu me sinto cansada com as cobranças, eu me sinto cansada porque, na verdade, as empresas, elas cobram, e, na verdade, a valorização eu acho que é cada vez mais difícil de vir. Por ter muitos profissionais no mercado, enfim, por uma série de coisas, pelo país passando por toda essa crise. Então, eu me senti muito cansada de tudo isso e eu queria realmente vivenciar alguma coisa que eu não tinha vivido ainda, que era não ter todas essas cobranças. Eu não tive parada, eu sempre trabalhei de uma empresa para outra, eu nunca fiquei parada. Então, na verdade, eu precisava de um tempo para mim, para até pensar, na verdade, no que eu queria fazer. Uma coisa nova, sair do ambiente corporativo e passar, inclusive agora você atua como consultora. E o que eu acho interessante é que você atende, no caso, tanto empresas do setor da indústria quanto de serviços, que são as grandes áreas aí da sua experiência, né? Ajudando essas empresas nos seus processos de recrutamento e de seleção, mas fazendo isso enquanto consultora. Mas você também, em razão de ter uma demanda aí cada vez mais crescente, que você contou que você está percebendo, de pessoas que querem orientação sobre, sabe, como colocar, né, de uma maneira adequada a sua experiência no currículo, como se comportar melhor em entrevista. Então, assim, como é que está sendo agora esse trabalho? Porque você se reinventou a partir daí, você continua ativa profissionalmente, mas você optou, no caso, essa carreira solo, aí como recrutadora e selecionadora, aproveitando toda essa sua experiência de mais de 3 décadas. Sim, então eu, na verdade, fiquei um tempo pensando no que eu poderia fazer, tentando
ver alternativas, eu não queria voltar mais para o mundo corporativo, pelo menos por enquanto. Eu queria realmente o tempo para mim. E aí foram surgindo, por pessoas que eu conheço dentro da área de RH, foram surgindo essas oportunidades de consultoria nas empresas, que eu achei assim muito bacana, porque na verdade aí eu posso fazer o meu tempo, eu posso cuidar um pouquinho das minhas coisas, que eu nunca pude fazer isso enquanto trabalhava com o corporativo. Então, na verdade, hoje dá para fazer isso. Em paralelo, acontece que as pessoas, isso é muito mais comum do que a gente que é da área de RH acha. As pessoas não têm muita noção ainda de como fazer um currículo legal, de como se portar numa entrevista. E isso não quer dizer que você tenha que mentir, mas quer dizer que você tem que ter uma postura, você tem que ter uma postura, né? Então você tem que se vender na entrevista, né? Colocar o que você tem de melhor. E as pessoas às vezes se perdem. Então, eu vi a necessidade que as pessoas têm e comecei a trabalhar paralelamente também com isso, de assessorar as pessoas que estejam procurando emprego a fazer um currículo legal e também, até às vezes, a gente conversar em que áreas ela pode também estar trabalhando e às vezes ela não tem essa noção. Ela tem alguma experiência e ela foca só naquilo que ela fazia no passado e o currículo dela, você olhando, você que é do RH, tem um pouquinho mais de experiência, você vê que ela pode até tentar em outra área também, que ela poderia ter oportunidades. Então, eu, paralelamente à consultoria com empresas, eu comecei a fazer isso, né, como para pessoas que estejam precisando dessa consultoria. Hoje, o que as empresas elas estão buscando mais nas pessoas? Antes, assim, a impressão que a gente tem é que elas buscavam mais títulos, talvez mais tempo de experiência em empresas, enfim. O que mudou hoje nessa questão? O que as empresas elas estão buscando mais? Habilidades, conhecimentos teóricos, sabe, títulos? O que está pesando mais? E principalmente assim, como o nosso foco são pessoas mais maduras, né? Pessoas com mais experiência, o que a gente pode dizer, Mara? Que dicas você pode dar para essas pessoas também? Os empresários, os gestores estão começando a dar bastante importância para o comportamental. Isso é muito incrível, é muito bom. Né? Porque assim, as pessoas estão entendendo que a técnica, que a faculdade, que a teoria, isso não é tão difícil de conseguir. Né? A gente tem um monte de gente aí no mercado que tem e que estudou e que fez. Agora, a parte comportamental, que vai fazer a diferença dentro da minha empresa, dentro do perfil que eu quero, ela vai definir se essa pessoa vai ficar comigo ou não. Então, não existe assim o profissional bom ou o profissional ruim. Existe o profissional ruim para minha empresa e porque eu quero, e existe o profissional muito bom que vai agregar e que vai ficar comigo. Então, é muito difícil. Ainda não, a gente não tem bola de cristal dentro do RH, então realmente é um processo difícil. Porque o comportamental é muito mais difícil de você, durante a entrevista, você conseguir definir. Existem técnicas, existem alguns testes, mas assim, não é muito fácil. Mas eu acho que hoje ele está começando a se sobressair do que a técnica. Como é que dá para compatibilizar, né, essa necessidade das pessoas com, né, muita experiência profissional, querem permanecer, elas querem continuar empregadas, mas essa visão de recrutadores que pensam que elas talvez não se comprometam em projetos de longo prazo, ou talvez não tenham tanta facilidade tecnológica, enfim, como é que você vê a forma aí de desperdício desses talentos, né, e do recrutador mais jovem não dispensar essas pessoas de cara? Enfim, eu acho que a gente está aprendendo. É tudo muito novo ainda para o recrutador e para a pessoa que está no mercado também com mais de 50 anos, então é um aprendizado. É óbvio que as pessoas que já têm mais de 50 anos, 30, 40 anos de mercado de trabalho, elas estão cansadas, muitas vezes, de tanta pressão, de tanta rotina. Eu mesmo comentei que estava bastante cansada. Mas elas precisam trabalhar também e querem trabalhar, querem se sentir úteis. Então, é assim, eu acho que é um aprendizado, candidato e empresa, né, esse RH. Na verdade, eu acho que assim, um dos grandes problemas da pessoa que tem mais de 50, que é mais velha, dentro do mercado de trabalho, ela tem que ter muita flexibilidade. E muitas pessoas às vezes não têm. Porque assim, na verdade a pessoa tem muito conhecimento, ela tem muita técnica e ela tem muita experiência. Só que assim, na verdade, ela vai ter, como ela não está entrando, se ela conseguir um emprego que não seja
no nível onde ela trabalhava antes, por exemplo, ela era um diretor, uma diretora, e conseguiu alguma coisa, um cargo mais simples. Ela vai ter que se adequar a isso. Só que ela já tem muita experiência. Então, na verdade, é muito complicado isso, porque ela vai ter que saber ouvir muito, ela vai ter que saber a hora que ela vai poder colocar toda a experiência dela sem agredir as pessoas que já estão ali e às vezes são mais novas e que estão aprendendo, mas que estão num cargo superior a ela. Então, na verdade, é uma adaptação do mercado. Você que já tem mais de 50 anos ou já é aposentado e tenta se recolocar, eu acho que você tem que, na verdade, pensar muito na flexibilidade das coisas. Por mais que você saiba que talvez aquilo não vai dar certo, de dar oportunidade, de deixar, às vezes, até acontecer de uma maneira mais suave, e depois colocar algumas coisas que você sabe, você tentar ir somando, mas não de uma maneira arrogante, porque existe, quando você já tem muita experiência, existe uma certa arrogância às vezes, né? Ou as pessoas veem isso como arrogância. Você já, não é às vezes nem arrogância, você já sabe que aquilo não vai dar certo, você sabe que vai dar problema. Então, na verdade, é complicado, né? Porque aí geralmente essas pessoas vão trabalhar com pessoas muito mais novas, que hoje elas vêm elas são impulsivas, elas são muito rápidas, elas são a geração que querem tudo na hora. Então, na verdade, eu acho que é um processo que a gente está aprendendo e que, na verdade, não tem fórmula ainda. A conversa, eu acho que ainda é a melhor coisa. Aliás, é isso mesmo. Quer dizer, se juntar a experiência que a pessoa tem, profissional, tem uma experiência de vida, mas com essa generosidade na comunicação, porque, aliás, parece que tudo gira em torno de comunicação, Sim. Né? Quer dizer, essa comunicação, né, o saber falar com o outro, o saber também, sabe, dar o tempo mais para ouvir. o outro, mais ouvir mesmo. Você acha assim que o grande segredo aí é porque assim, a pessoa que tem muita experiência, ela pensa assim, ela tá correta até, né? Ela olha e fala, puxa, eu já vi uma série de coisas, eu sei o que funciona, o que não funciona, ela vem com essa postura mesmo. E de alguma maneira ela também tem pressa de não errar tanto, né? Quer dizer, o jovem tem pressa de fazer acontecer. A pessoa experiência, no caso a pessoa mais experiente, ela tem pressa, a pressa dela maior é de não errar mais, porque ela sabe dos erros que ela também cometeu anteriormente. Então, assim, tentar, aí o que a gente entende da dica que você dá, que é importantíssima, é que as pessoas realmente, elas assim, o que mais tem contra elas talvez não seja nem tanto a idade, mas é muito mais a questão como elas vão se comunicar desde a entrevista até o momento que estiver lá na empresa, se elas conquistarem a vaga. Essa comunicação empática, mais generosa, enfim. Como é que você classificaria isso? É isso, Simone, é o que você falou. É você se colocar no lugar do outro, você ouvir muito a princípio, até você conseguir o seu espaço, e você ter uma postura mais humilde no sentido de que a gente não sabe tudo. A gente tem mais experiência, mas eu coloco pela minha experiência que muitas coisas que eu achava que talvez não fosse dar certo, né, juntando a minha experiência com a experiência da minha gestora bem mais nova, e realmente aconteceu. E me surpreendeu muito, eu falei, caramba, deu certo mesmo. Então, na verdade, é até usar de humildade, de que assim, o eu sei tudo, eu já fiz e não deu, você esquecer um pouquinho isso, é difícil esquecer, você não vai esquecer toda a sua experiência, mas você colocar isso um pouquinho de lado e ouvir e ter um pouquinho mais de humildade e de generosidade com o outro. E aí vocês vão conseguindo ser empáticos e vão conseguindo produzir. As pessoas com mais experiência, elas trazem uma calma. Os jovens são muito afoitos. Eles querem tudo para ontem, eles querem tudo com muita urgência, né? E as pessoas com mais experiência, elas sabem que às vezes nem tudo vem de uma hora para outra, que ela precisa de tempo para as coisas florescerem, que as coisas precisam amadurecer. Então, assim, eu acho que assim, se as pessoas derem essa oportunidade de verdade, e não na primeira vez que acontecer, forem tentando, né? Forem tentando, colocando, mesclando realmente e fazendo do diálogo, sei lá, o patamar principal, eu acho que assim vai ser uma combinação que vai dar muito certo. E aí, gostou da entrevista com Mara Santos? Então curta e compartilhe este podcast nas suas redes sociais. Tudo super fácil pela nossa plataforma www.nivel50maisexperiência.com.br. Lá você encontra o e-mail da Mara. E aproveita para assistir as outras entrevistas que já postamos. Vai no menu
e clique em Arquivo 50+. Se você quiser receber no seu e-mail avisos dos próximos programas, clique em Inscreva-se. É também rápido e fácil. Toda semana colocamos no ar um novo podcast, sempre com uma entrevista que vai ajudar você a reciclar o ciclo de vida da sua carreira e ativar seu talento empreendedor. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50+ Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Até nosso próximo encontro. Você acabou de assistir o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50+ Experiência, sua rádio e TV na web.